Estamos aqui começando uma segunda gravação, que tivemos problemas nas primeiras gravações, e hoje estamos tentando continuar aqui a leitura aqui do vocabulário. Aí, alguém mais gostaria de ler? Fora o Cícero, o André gostaria de ler? Professor Gil, o senhor consegue me ouvir? Sim, agora sim. Ok, vou prosseguir então. Nós chegamos a ler os nomes? Não, vamos ler agora os nomes. Ok. Ré, ananqué, 10 ananqués, necessidade. Ré de qué, 10 de qués. Justiça, direito. Ação judicial, penalidade. Aqui também dá a ideia de costume. Costume. Ré, dinamis, 10 dinameus. Poder, força. Pode ser também um exército, né? Uma força militar. Potência também. Uhum. Ró, idiotes. Tu, idioto. Indivíduo. Isso, né? A pessoa privada, né? No sentido de ou não é o coletivo, não é, né? A pessoa, né? Individualmente, né? Sim. Ré, estratear. Teis, estrateares. Exército. Isso. Aqui é mais direto, né? No sentido de exército, mais diretamente. Ré, timé. 10 timés. A honra. Isso, honra. Mas lembrando que isso aqui também pode dar a ideia de uma multa, né? Que você teria que pagar, né? Uma pena também. Acaba, assim como o de que pode ser uma penalidade, né? A timé também pode ser o preço, a multa, né? A se pagar. Sim. Ró, tropos. Tu, tropo. Maneira, meio. Isso. Ré, cora. 10 cora. Terra. Isso, é uma terra, no sentido, assim, às vezes, de um país, de uma região. Região. Aí agora as preposições. José, você está podendo falar? Você gosta de ler as preposições, os advérbios e a expressão? Sim, professor. Eu vou ler aqui. Uhum. Catar. Isso. Deve dar abaixo, né? Isso, é para baixo, né? Abaixo, né? Mas também pode dar uma ideia distributiva de cada, né? Cada um, né? De acordo com, né? No tempo, né? Isso. Se eu não me engano. Aí no tempo, na relação do tempo é no tempo tal, né? No tempo tal, né? Tipo, a hora tal, né? E aí o de acordo com é aquele usado no título dos evangelhos, né? Catamataion, Catalucar, né? Certo. É O, verdade. aí tem os advérbios. Idia. Então, acho que é idiai Idia tem um... iota subscrito. Iota subscrito. E... Betze. É isso aí? Isso. Past day. Então, idiai, aqui tá, seria... Privativamente? Privado, assim no sentido de... não no coletivo, né? No mais, assim, no individual, né? Individualmente, né? Individualmente, privativamente, né? E past day seria a pé, né?
Pés daí. A pé na caminhada, né? Isso, andando a pé, né? A pé. Não seria por mar. Seria a pé. Aí, aqui aí temos uma expressão. Pode ler. Anagke esti. Isso, ananke esti ou estin, né? Isso. Então é necessidade, mas a gente traduz como é necessário, né? Aí aqui tem uma observação, pode baixar. Tem uma observação sobre o ortografia. Nesse texto, ele usou algumas palavras no, assim, dialetais, né, com variantes dialetais, né, que é um texto baseado no Tucídides, no historiador Tucídides. Então ele usou, em vez de sigma sigma, não, ele usou o sigma sigma onde no ático aparece tal, tal. Por exemplo, prasen, pratem, né, que seria o agir, né, o ação, de ação, né, lembra de praxis. E aí ele também usou xin, xin, no lugar de sin, né, aquela preposição que também funciona como prefixo, significa companhia, né, com, junto, com. E também usou eis no lugar de eis, né, epsilon sigma, né, com tanto a preposição quanto o prefixo dos verbos, né, para dentro, né. Usou também aiei no lugar de aei, né, a palavra significa sempre, né, de verbo de frequência. E aí ele vai falar que, né, que vai aparecer nesse capítulo, em outros vai voltar para as formas do ático, né? Então, o 24 volta, né, para as formas mais áticas, né? Mas aí eles são formas dialetais do jônico e também formas de ático antigo e do dialeto que a gente pode dizer dialeto de Homero, né? E ele diz que no capítulo 27 e 28 também vão aparecer nessas formas. Então, quando a gente vê o prasen, ali a gente entende a pratem no dialeto ático. Aí, bom, vocês leram, o Márcio, tá podendo abrir o microfone? Hein, Márcio? Não? Não tá podendo abrir o microfone agora? Não? Mas então, quem gostaria de começar? André, gostaria de começar a leitura? Sim. Por favor. Telos te, Parelton, Pericles, Ró e Santipo. Tá conseguindo ouvir, professor? Eu sim. Eu espero que todo mundo esteja ouvindo. Sim, estamos. Aner, Catequeiron ton chronon. Atenaion, legente kai brasei. Jonatatatus. Varene toiade. Isso. Aí aqui a gente pode dizer assim, no final, né, se aproximou, né, o Péricles Xantipo, né, o homem, né, que naquele tempo, né, que por aquele tempo era o primeiro, né, o principal, né, o príncipe dos atenienses, né, o principal, né, o primeiro, aí para falar
no falar, né, e no agir mais poderosamente, né, o dinatotatos, né, como é que a gente traduziria isso? O mais poderoso, né? Poderosa, o mais poderoso, né, no falar e no agir, né? Firme, né? Né? Pode ser. E aí ele parenei, eu não lembro aqui. O que é o parenei? Seria o que o parenei? Exortar, professor. Exortar, talvez, né? Eu entendo que o toiade seria assim, né? Ele falou assim, né? Pareinei toiade, né? Ele falou alguma coisa como falou assim, né? Dessa maneira. Aí abre aspas. Pode continuar. Tes men gnomes. Ho atenaioi. Aiei tes autes exomai. Ne ekei Peloponnésios. Continua? Sim, o Tes men gnomes. Como é que vocês traduziram? Foi assim. Vocês traduziram como assim, como plano, como opinião? Como é que vocês traduziram? Como opinião, professor. O Diógenes traduziu como eu me pego. Como é? Eu me pego. Eu me apego. Sim, mas isso aí é o ekomai. Ekomai. Seria, né? Eu agarro, né? Eu seguro, né? Eu me apego. É julgar? Conhecer, julgar? Pode ser. Gnomes, julgamento, que seria um substantivo, né? Uma opinião, né? O plano, né? Pensamento pode ser, professor? Pode ser, talvez o pensamento. Pode ser juízo também, né? Isso. Então ele segura, é que ele está dizendo assim, eu me seguro, né? Nessa opinião, sempre, ó atenienses, né? Alguma coisa como isso, né? Eu me seguro nessa opinião sempre, ó atenienses. Não aí eiken. O que é o eiken? Ele é o infinitivo de que? Eiken. Não o que dos peloponésios. O que é o eiken? Me lembrem aí, gente. O que é o eiken? Ceder. Não ceder aos peloponésios. Não ceder aos peloponésios. Poderia ser? Bom dia, David. Tudo bem? Não recuar também. Não recuar. Eiken seria não recuar aos peloponésios. Ou ceder. Ceder acho que tem mais... Não ceder fica mais... sempre em autodeterminação, não ceder aos peloponésios. Peloponésios. São os espartanos, né? E as pessoas que moram na região, né? Ao redor de Esparta, né? Aí, pode continuar a leitura, André? De elongar estim hot hoi lacedamonio kai proteron kai nium remin epiboleosi. Aí, delongar estim é evidente, é claro, né? Pois veja que os espartanos, né? Isso, que os espartanos, que os lacedemônios, né? Também
E próteron seria anteriormente, agora, né? Tramam contra nós, né? O professor Gilson, Oi. quando tem essa estrutura cai aqui, nesse caso, tá enumerando, né? Ou não? Sim, mas é tanto antes quanto agora. Tanto Né? antes. Ah, tem um ninho aqui. Cai próteron, cai nun. Né? Tanto antes quanto agora. Remin, né? Seria contra nós. Epibuleus, né? Tramam, né? Contra nós. Tem um reminho aí. Então, Cícero. Não, né? Pode continuar. Emengar, Thaís, Santecas, Ereto, Rotic, Fred, Cas, Menton, Diáforon, Aleluz, Didonai, Kai, Dekestai. Quem? De Ecaterus, Hexomen. Recomen. Acho que é Ecomen. Ecomen. Não é aspirado, não é? Não. Isso. Aí é que Citecais são os. Quem são? São os aliados? Quem são os Citecais? Pelo prefixo aí, sim, companheiro. Isso, né? Pois, né, no... Os coligados, né? Os coligados. Eiretor. O que é o eiretor? Firmado, professor. Firmaram? O verbo eiretor é firmaram? Firmaram? É como se ele tivesse firmado um tratado. Firmaram um tratado com os aliados, né? Pois com os aliados firmaram tratados, ou sei lá, pediram, não sei, que era preciso justiça, né? Pacto, né? Dos diaforon, né? Dos diferentes diaforon, dos diferentes entre si, é isso? Seria diferentes dos outros? Uns com os diferentes, uns com os outros, talvez, né? Dar uns aos outros e receber, né? Dar, né? De donai, dar, né? Uns aos outros, kaidek está, e receber, né? Então, acho que ele está falando de impostos, né? Ou de ajuda financeira, né? Aí, quem de recateiros, aí ter de cada um o que temos, né? Ter para cada um o que temos, né? Uma coisa assim, né? O David, você está podendo falar? Bom dia, professor. O senhor me escuta? Sim. Você fez alguma tradução diferente aqui nessa frase? Qual é a frase exatamente? A gente está em enmengar tais xetecai eiretorhoti credicas menton diaforon alelos didonai cadekestai ekende recaterus ha ecomen. É a linha 5 e 6, né? Isso. 4, 5 e 6. Né? Isso, 5, 6. Estou localizando aqui na minha tradução. O Alelois de Didonai Kai Ekestai.
Poder traduzir de uns para com os outros, dar e receber. Não, essa parte a gente tinha feito igual. Exatamente. A gente fez igual. Aí Qual é eu. a parte? Não, eu quero saber se no finalzinho foi igual. Como é que foi assim? Ter cada um o que temos. Como é que foi? É o Eiken de Ekaterus Haekomen. Isso, como é que foi que ficou? O Deus colocou entre parênteses para cada um manter, aí entre parênteses e mantemos. Aí ele colocou uma interrogação também, o texto está bem complicado aí para traduzir. Eu fiquei muito na dúvida nessa passagem, né? Sim, se você, eu acho que a solução melhor é botar o manter só o primeiro. E aí, o segundo, traduzir como ter, né? Para cada um manter o que temos, né? Né? Mas aí o eiretó, como é que você traduziu esse eiretó, hein, David? Esse eiretó, é lado que está do lado de xitekais. Esse Eireton é afirmado, né? Mas eu entendi que era como sinônimo de firmado, né? O tratado, né? Uhum. Compreendo, então. Tá no aoristo, né? Aí, Afirmado, né, que então eles firmaram, né, o tratado. E o tratado aqui, onde é que vocês tiraram o tratado? Seria o Dicas? O Dicas seria o tratado? Ou o Dicas vocês traduziram como outra coisa? não, o Dicas eu traduzi como arbitragem. Vale com justiça. Os tratados aí, eu acho que tá no verbo, a definição do verbo, se eu não me engano. Então, eiretou pode ser firmar um tratado. Então. É o Shumtek é o nome, né? Que é o convenção, tratado. É como se fosse o julgamento das diferenças, professor. O DIP ele traduz que é o julgamento da Roticre Dicas Menton de Absoron, que o julgamento das diferenças, ou o julgamento das diferenças. Pode ser, faz sentido, porque tem um tom de aforon, né? O Dicas se juntaria com um tom de aforon, né? Das diferenças, né? Vamos continuar então a leitura. Nune de, pode continuar? Nune de. Quem gosta de continuar? Nune de ute dicas, autoi e dessa. Ele tinha dado aqui, ó, tais setecais, né? Sintecais, como tratado, né? Na minha cabeça eu pensei que fosse os aliados, alguma coisa assim, né? Mas ele deu aqui embaixo como o tratado. Sintecais. Professor, eu achei esses sintecais como uma variação ática, né? De sintecas e significa tratado. Não, o ático deve ser com sigma. Essa aqui deve ser uma variação jônica. Exato, é uma variação de dialeto aí, né? Isso. Sintecais, né? Então aqui seria nos tratados firmaram que era preciso fazer acordo, justiça das diferenças, né? Dar uns aos outros e receber, né? Para manter o que temos. Aí continua.
dicas aí eu trazer como arbitragem, né, das diferenças. Isso, pode ser a arbitragem das diferenças. Parece que agora para mim, o Cícero perdeu a conexão. Ou pode ter sido eu mesmo que perdi a conexão. Eu tô com uma. Fui, Eu tô te ouvindo. fui não, você está me ouvindo porque é no celular. Você está me ouvindo no celular. Mas no momento, eu deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é a página mesmo que nós estamos, hein, do PDF? 132, professor. 132, né? Aí aqui o. Então aqui Eu ainda estou transmitindo. Não, ótimo. Continue transmitindo. O problema é se eu vou voltar ou não para a videoconferência. Provavelmente eu não vou voltar para a videoconferência no computador. O que eu vou fazer é tentar, assim, gravar, né, assim, o resto da videoconferência, só assim. Funciona assim. O aplicativo vai gravar, independente de eu ter internet ou não, eu acho. Eu acredito, eu vou esperar que sim. Aí ele vai gravar e aí. Só que ele não está gravando a videoconferência. Vai gravar, eu vou botar aqui para ele gravar a página do texto. E ele vai gravar também um microfone externo do computador, né? Ele está gravando a minha voz e está gravando a voz de vocês vindo do celular. Tá entendendo? E aí assim a gente vai tentar manter a gravação até o final. Tudo bem? Aí a gente está em qual linha? D, né? Quem gostaria de ler? É assim, professor? Não, já estamos já na final da 6, 7, né? D. A partir daqui. Ninde alte dicas autoi ei tessa. Ute remon idonto de contai. Ala bulontai polemoi malon e logos pa enclemata e aleos pai. Olá, degar ala remon epistalsusin, kai roi telo paioi roide, e contes remais que leosin, tus helenas, autonomos epsi etnai, ego rimi parainon mede, eiken ala tem arquem, soisem kai polemei paras que os estai. Isso. Aí agora aqui era interessante a gente dar uma lida aqui nesse vocabulário complementar, porque acho que faltou para mim na minha tradução simultânea. Porque eu tentei fazer a tradução simultânea da minha cabeça e não foi tão simples. Porque esse vocabulário aqui é muito específico, né? Então aqui o eikomai, ele pediu assim, tipo, eu me agarro, né? Eu me agarro, né? Aquela opinião, né? Aquele julgamento. Aí tá enclemata dialuestai. Dialuestai. Ele botou assim, assim, resolver, né, as reclamações, né? Alguma coisa assim. Como foi que o Márcio traduziu para vocês esse enclemata dialuestai? Foi resolver as reclamações?
E epistaço, sim, eles impõem, eles ditam. Continuando aqui, o Cícero leu bastante, né? Nunde ute dicas autoi eitesan ute hemon didoton de contai. Então aqui, agora, né? Nem uma arbitragem para nós, eles eitesan, como é que vocês botaram? Eles pedem, eles nem pedem arbitragem para nós, nem recebem, né, as nossas doações, os nossos, seria isso? Como é que vocês traduziram? Nem concediram, né? Nem concediram, como é? Nem pediram e nem recebem ou aceitam. Nem pediram o quê? Nem pediram arbitragem? Exatamente, arbitragem. Nem pediram arbitragem, nem aceitam as nossas doações? Como é que você colocou? O David colocou, mas agora nem eles pediram arbitragem, nem a nossa receber aceita. Nem a nossa receber aceitam? Isso. Mas aí o Didonton. O didonton aí é um particípio, né? Mas eu traduzi como infinitivo, né? Porque fiquei na dúvida também nessa passagem. Aí você preferiu botar como a receber? Porque tem dois verbos, né? Os dois verbos, né? Pelo que eu entendi, esse didonton é um verbo também. Sim, didonton deve ser um verbo. Não é o verbo didomi? Como foi que você... exato, de dar, né? Isso. Como foi que você traduziu? Eu achei um pouco estranho. Eu achei também a tradução de permitir, né? Permitir. Então como é que ficaria? Eu fiz permitir? Mas alguém fez aí a tradução, gente? Nem permitem, nem a nossa arbitragem permite que demos, algo assim, talvez. Nem permitem que temos, não, nem permitem a nossa arbitragem. Nem permitem a nossa arbitragem, nem permitem nem pedem, nem permitem que demos. Que demos. Ah, demos a arbitragem, seria isso? Sim, essa aí eu acho que é melhor. Nem permitem que demos, né, a arbitragem, né? Fica implícito a arbitragem novamente, né? Aí, continuando. Aí, Alá, né? Mas, bulontai, mas desejam a guerra, né? Polemoi, malon, em vez de palavras, logos.
desejam a guerra, né? Mais do que palavras. Professor, eu traduzi como pela guerra, né? Mais do que pelas palavras. Então você teria que botar assim um outro verbo, né? Se tipo anseiam pela guerra, né? Poderia ser, professor, estão dispostos a usar a guerra ou a razão para resolver o conflito, a guerra, o crime. Isso, né? Eles querem resolver as diferenças, né? As reclamações através da guerra, mais do que por palavras, né? Porque lá na frente vai ter o tai em clemata dialuestai. Seria o resolver, né? Resolver as reclamações, né? Enclemata, né? Dialuestai. Dialuestai seria do verbo derivado do verbo de lio, né? De soltar. Aqui seria resolver. Então eles querem resolver as diferenças, as reclamações com a guerra, em vez de com palavras. Tudo bem? Tudo bem. Aí, polá, tegar, ala, remin, epistácio, sim. E, assim, muitas outras coisas a nós, eles impõem, eles ditam, né? Tanto muitas outras coisas a nós, eles ditam, eles impõem, tanto quanto Roi Teleutaioi, né, os últimos é, os últimos os últimos Aqui chegando. Oi? Aqui chegando. Isso, os últimos aqui chegando, os últimos aqui ele está falando dos embaixadores, né? Os últimos aqui chegando é Roide aqui seria o aqui, né? Roide aqui, Recontes chegando, né? Chegantes, eles chegantes, né? Remas que leu-se nos mandam, né? Nos ordenam, tus Helenas autônomos afienai. Nos ordenam para que deixem os gregos autônomos, deixem os gregos livres, independentes. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo aí, David? Foi mais ou menos aí? Como é que foi? Foi mais ou menos isso que eu traduzi. Os últimos aqui chegando nos ordenam deixar os gregos independentes. Isso. Ego un humin parainó meden. Eu, né? Então, a voz. Aí esse parainó. Aqui no. Eu traduzi como eu exorto. Exorto, né? Que ele colocou como. No Teacher's Book, ele colocou como advice. Advice pode ser aconselho, né? Então, se você achou como exorto também se encaixa no contexto. Então, eu vos exorto, nada meden, né? Nada ou não, né? Não o quê? A nada ceder, né? Nada ceder, mas tenar arken soisden, salvar o império, kai polemein para as que eu asdestai, e se preparar para guerrear, né? Se preparar para fazer guerra, né? Você poderia, em vez de salvar, manter, né? Manter o império, né? Guardar o império. Hã? Preservar o império. Preservar o império e se preparar para fazer guerra, né?
Ah, sim, sim. É. Aí aqui é. Aqui no livro do professor, ele diz que o Eretor é um mais que perfeito e que é interessante por esse mais que perfeito porque dá a ideia de que o tratado foi fixado, foi fixado e era imutável, né? Que dá a ideia de que é um estado, né? Que já tinha sido estabelecido, né? E que permanecia, né? Vocês estão entendendo? Sim, professor. Pronto, pronto. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí agora aqui a gente tem que ir para o próximo parágrafo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui Era bom dar uma olhadinha no vocabulário complementar, para a gente não ficar se perdendo. Astenestera, astenestera, que é o mais fraco. Encoinó, né? Seria, né, no tesouro, no comum, né? Mas seria o tesouro comum, né? Aí Ton Claron seria das fazendas, né? As suas fazendas. Apoton Realton, né? De si mesmos, de vós mesmos, deles mesmos, né? Da propriedade privada, né? Aí aqui, como é que a gente vai fazer, né, a leitura? Vai dar 11 horas. Alguém gostaria de fazer a leitura? David, você quer fazer a leitura? Posso, então. Por favor, faça a leitura. Começando em EAM, né? Isso. EAM de es polemon katastomen ta tou polemou ou astenestera exomen Não, aqui eu acho que é Hexomen. exomen. Como é que você traduziu essa linha? Essa eu traduzir como agora ou hora, né? Se declararmos guerra, da guerra não mais fraquezas teremos. Ele faz um comparativo, né? Poderia também ser assim, professor? Se entrarmos em guerra, não seremos os mais fracos para guerrear? Seria acho que talvez você está acrescentando. Ando aí. Eu traduzi muito literalmente, né? Isso. Eles falam em não ter mais fraquezas do que os outros. Isso. Não. Porque o Hexomen é um futuro. Né? Não teremos mais fraquezas. Né? Astenestera. Não teremos mais fraquezas na guerra. Né? A gente poderia dizer, não seremos os mais fracos, né? Na guerra, né? Também poderíamos simplificar, né? Trocava o teremos fraquezas por seremos os mais fracos, talvez, né? Aí continua, próxima linha. Note gar acuontes autorgoi gar eisin hoi peloponesioi. Aí eu traduzi assim, como pois saibais ouvindo, né? Que os peloponeses... Pode ser os ouvintes, eu acho, né? Não, ouvintes, né? Poderia ser os ouvintes. Né? Aí eu continuo, né? Kai, Routé, Idiai, Outen, Koinu. Não, acho que você pulou aí uma linha.
Ou então você falou muito rápido, eu não processei. Depois de ouvintes, o que vem? Ah, sim, acho que eu li e o senhor não ouviu. Eu falei autorgoi, gar, eisin, oi, peloponesioi. Isso. Aí seria o quê? E os peloponésios são agricultores. Isso. Pois os peloponésios são agricultores. Aí, continuando, né? Kai, ou te, idiai, ou ten, koinou, crematá, estin, autois. Aí eu traduzi como sendo assim, e nem individualmente, nem em comum, eles têm bens. Uhum. Poderia ser dinheiro aqui. Também tesouro, né? Bens, dinheiro. Eles não têm, né, assim, o dinheiro, né, no tesouro, né, não tem nem tem individualmente, nem tem no tesouro, né, dinheiro, né. Esse cremata, né, é que eu estou dizendo se poderia ser traduzido como dinheiro, né. Professor, Marcos, eu traduzi como recurso. Poderia ser, né, recursos, né. Eu achei várias traduções para esse cremata. Pode ser bens, propriedades, recursos. Uhum. Então eles não têm individualmente ou privativamente, né, nem em comum, né, nem no tesouro da cidade, eles têm bens, né? Deles, assim, você pode dizer deles, né? Ou eles, né? Porque o autores aqui é um dativo de possuidor, né? Eu coloquei assim, professor, e nem particular e nem comum, eles têm recursos. Pode ser, ficou bom. Aí, continuando aí, pode continuar a leitura. Kai, oi, toiotoi, ou te, naus, pleron, ou te, petsas, stratias, polakis, ekpen, dunantai. Isso. Aí como é que ficou? Eu traduzi assim como e esses nem navios encher, nem exércitos de infantaria, né, de pé, né? Isso. Muitas vezes enviar podem, né? Isso. Você poderia dizer frequentemente, né? Assim, em vez de muitas vezes. O de infantaria, né? Você quer dizer, o a pé você traduziu como de infantaria, né? Exército de infantaria, né? Exército terrestre. Essas stráteas eu traduzi como exército de infantaria, né? De terra, né? Isso, de terra, terrestre, né? Terrestre, né? E aí você poderia botar para encher, né? Nem navios para encher, né? Nem exércitos de infantaria, muitas vezes, podem enviar, né? Oi. Eu estou entendendo tudo que o David, né, que ele traduziu o exército terrestre, só que exército terrestre não é só infantaria não, entendeu? Quando eu li, eu também fiquei pensando nisso. Eu disse que ele quer falar que é exército de infantaria. Tem o peças, né, que é a pé, né? A pé. Exatamente. Aí eu traduzi como exército terrestre. Mas tem os cavaleiros também, né? Que é outra coisa. Isso, tem os cavaleiros, isso. Então, ele pode ser... Como é que a gente chama o soldado a pé? Entendeu? Porque infantaria é uma arma específica do exército, entendeu? Isso. O exército tem infantaria, artilharia, comunicações... Não, mas você tem que pensar na antiguidade. Não, eu sei, no caso, a gente olhando para a nossa realidade, exército terrestre, ele quase todo é terrestre, entendeu? Só o pessoal que trabalha, vamos dizer assim, que faz voo, né, que não é terrestre, mas o resto tudo é terrestre. Não, mas aqui esse discurso é o Péricles, né, que estava falando? Exatamente.
o discurso do Péricles é famoso por... O argumento era, olha, a gente tem muito dinheiro, tem barcos, a gente é mais forte pelo mar e eles são mais fortes por terra. Então, eles nunca vão conseguir vencer a gente, porque a gente é mais forte, a gente domina o mar. Vocês estão entendendo? Foi uma questão que Atenas enriqueceu em um determinado momento e conseguiu criar esse império, conseguiu criar essa frota naval, né? Então, eles aqui estão dizendo que o argumento dele é que eles não têm dinheiro tanto quanto a gente, então a gente é mais forte. Então, eles também não têm, né, esse exército por terra, né, tão poderoso. Eu traduzi assim, professor, eu botei que eles não conseguem mobilizar, nem preencher navios e nem enviar exército terrestre. Pode dizer, mas lembrar que tem um advérbio aqui frequentemente, muitas vezes. Enviar frequentemente, nem enviar frequentemente exércitos terrestres. Pode ser. Aí pode continuar a leitura, David? Olgar, etelosin, apó, ton, cleron, polum, cronon, apeinai, caetá, cremata, dei, apó, ton, elton, esferem. Isso. Essa aqui eu acho que tá bem simples. Pode traduzir? Eu traduzi assim, como pois não querem para longe das suas fazendas, né, terras, por muito tempo se afastar, né? Isso. E os bens devem-se para longe eles próprios remover, né? Carregar, remover, tirar. Isso, né? Eles não querem, né? Também. E também, né? Não querem. Também tá cremata dei apotona, que autone esfere. Aí. Cremata aí eu traduzi de novo como bem, mas pode ser, como o colega disse, recursos, né? Isso. Dinheiro. Então, aqui, então, mas você, como é que você botou? Deve-se, foi? O CRE, como é que melhor? É o CRE, não, é o DEI, como é que você traduziu? DEI, deve-se os bens. Deve-se, é necessário, deve-se, se deve. Então você também tem que dizer assim, e é necessário, aqui você tem que começar tipo uma outra oração, e é necessário. É necessário os bens retirar, né, carregar, remover. Né, mas aqui no livro do professor ele botou alguma coisa como contribute, bring in, como se fosse carregar para dentro ou contribuir, né? Então é tipo deve-se contribuir, né? Do seu dinheiro, do dinheiro dos próprios bens, dos próprios bens deles, né? Porque esse ferem é carregar, né? Mas aí tem o prefixo aí es, né? Isso. É para fora, né? Não, para dentro. Para dentro. Para dentro, né? Isso. Então aqui ele deu a ideia de contribuir, né? É preciso contribuir, né? É preciso investir. A gente diria tipo investir, né? É preciso investir, né? Os seus próprios, dos seus próprios recursos, dos seus próprios bens. Ou deve-se investir, né? Dos seus próprios bens. Aí aqui, é interessante que aqui ele está meio que dando assim o oposto do que os atenienses vão fazer, né? Olha aqui, olha, os espartanos não vão fazer isso aqui, a gente vai fazer. Vocês estão entendendo?
o que a gente vai fazer? A gente vai abandonar nossos bens, vamos sair, vamos entregar, né, os nossos bens para a guerra, esse tipo de coisa, né? Vamos abandonar as fazendas durante muito tempo. Continua a leitura. Maque on mia pros rapantas. Rapantas. Helenas Dunatoi Eisin Hoi Peloponesioi Ai Hoi Sumakoi An Tekein Polemon De Cronion Hoies Ai Pros Remas Adunatoi. Isso. Aí então, né, uma batalha. Como é que você traduziu? Então, uma batalha. Então, uma batalha contra todos os gregos, né, podem suportar os peloponésios. E os aliados. Eu coloquei resistir, né? Isso, Anteque. Resistir, né? Fazer oposição, né? Isso. Aí a gente poderia inverter tudo e dizer assim, olha, os peloponeses e os peloponésios e os seus aliados podem resistir a uma batalha, a uma batalha contra todos os gregos. Isso. Aí continua. Aí, no final, eu coloquei, mas não podem fazer uma guerra longa contra nós. Isso, né? Longa aqui no Cronion, né? Cronion. Uma guerra de muito tempo, né? Prolongada. Prolongada tá bom também, uma guerra prolongada. Né? Isso. Às vezes, portanto, em uma única batalha, os peloponésios e seus aliados são capazes de enfrentar todos os gregos. Isso. Mas eles são capazes de sustentar uma guerra prolongada contra nós. Isso. Bom, muito bom. Todas as duas traduções são boas. Bom, continuando. O próximo trecho. Então, Polemon de Cronion poiestai pros remas adinatoi, né? Esse adinatoi tá um A negativo, né? Não podem, né? Aí aqui ou não são capazes, né? Estaria implícito, né? O são, né? Aí agora aqui, deixa eu ver se tem mais quantos parágrafos. Temos 1, 2, 3 parágrafos. Aí aqui vamos ver se eu leio aqui um trecho aqui para vocês e vocês me ajudam a traduzir. Remeis gar tes talasses kratumen. Pois nós dominamos o mar, né? Nós dominamos, essa parte aqui é famosa. Kai ean epiten koran hemon pesdei iosin. Aí aqui o iosin é que eu não tenho certeza, assim, como é, isso aqui é o subjuntivo, do Jamie? Eu traduzi como subjuntivo vierem, né? Isso, bom. Então, o nosso país, pela nossa terra, eles vierem a pé, né? Remeis epiten ekeinon pleusometa. Aí o pleusometa, como é que você traduziu pleusometa? Seremos mais? Como é que é o pleusometa? Nós seremos... Eu traduzi como futuro, sendo navegaremos, né? Isso, então nós navegaremos contra a terra deles, contra o país deles, né? Talvez seja isso, né? Aí, megagares ti totes talasses kratos.
pois grande é o nosso poder, né, no mar, né? Grande é o nosso poder no mar, o nosso domínio, né, no mar. Polin garo oikumen, né, soi homoian hen udeis polemios dynatai labem. Pois nós habitamos, né, cidades em. Eu traduzi assim, como ilha, como uma ilha. A cidade é como uma ilha. Pode ser, Não, nós habitamos a cidade assim, como uma ilha, semelhante a uma ilha que ninguém pode tomar, né? Nenhum inimigo pode tomar. Seria uma coisa como essa, né? Nós habitamos uma cidade como uma ilha que nenhum inimigo pode tomar. Creun ten men gen kaitas oikias afeinai. Então é preciso, né, que por um lado que que nós deixemos a terra e as casas. É isso, deixemos a terra, abandonar a terra e as casas, né? Aí tá no infinitivo, né? Eu trazer como deixar, né? Deixar a terra e as casas. Deixar a terra e as casas. Ten detalasan kai ten polin filassem. E guardar, né, o mar e a cidade, né, Atenas, né, a cidade-estado. Ninde tutois apocrinámenos apopempomen rotitas poles autônomos afesomen ean kai ekeinoi afossi tas poles has hipecous recussim. Isso aqui agora estes respondendo, né, que a estes respondendo, né, enviamos ou enviaremos esse apempomen? Enviaremos? Vamos enviar, né? Uma coisa assim. Eu traduzi como despachemos. Boa. Despachemos estes respondendo, né? Boa. Despachemos a estes respondendo que deixaremos as cidades autônomas, livres, se aqueles deixarem as cidades que temos hipecous. O que é o hipecous? É o sujeito, obedientes, assujeitadas, né? Se eles abandonarem as cidades que temos assujeitadas, as cidades que nós temos como nossas vassalas, né? Eu traduzi como subjugadas, né? Isso, as cidades que temos subjugadas, né? Então eles devem abandonar as cidades que nós temos subjugadas. Dicaste roti etelomen dunai katatas xintecas polemo deuk arxomen de arxusin ekeinoi aminu meta. Vamos ver aqui. Queremos, né, nós queremos dar arbitragem, né, tanto da arbitragem de acordo com o tratado, né, com os tratados, arxomeno, e não começaremos a guerra. Seria isso? Não começaremos a guerra se aqueles
começarem, aqueles começarem, aí aqui ele botou a submeter à arbitragem. Então, como é que você pôs essa questão do dar arbitragem? Submeter à arbitragem? E o aminúmetha. O que é o aminúmetha? Eu esqueci o que é o aminúmetha. Esse aminúmetha eu coloquei como defenderemos. Defenderemos, né? Deixa eu ver aqui o livro do professor. Ele colocou assim. Ele botou assim: defenderemos nós mesmos. Nós nos defenderemos. Então, porque está na voz média, né? Então, nós nos defenderemos. Deve estar no... Nos defenderemos. Isso, então está no futuro, né? Então, professor, eu achei que esse verbo tem dois sentidos. Quando ele está com o acusativo, tem sentido de defender alguém. Isso. Quando ele está com o dativo, ele tem sentido de se defender de alguém. Sim, mas aqui o problema é que eu acho que ele não tem não tem o objeto, né? Então, não tem, aí fica difícil saber. Então, eu acho que nos defenderemos, né? Essa frase eu botei, no entanto, se eles iniciarem a guerra, nos defenderemos. Eu fui iniciar raciocínio, entendeu? Se pode ser. Acho que faz sentido. No entanto, se eles iniciarem a guerra, nós nos defenderemos, né? Então ele está dizendo aqui que nós não começaremos a guerra, né? Tá no genitivo a guerra, né? Acho que o verbo deve pedir genitivo. Então nós não começaremos a guerra, né? Mas se eles começarem, se aqueles começarem, nós nos defenderemos. Aí como é que você colocou a questão do se que assim que também que queremos submeter ao tratado, né? De acordo, queremos submeter a arbitragem de acordo com os tratados. Como é que você colocou? Eu traduzi assim: pois queremos submeter a arbitragem conforme o tratado. Aí eu também não consegui localizar o objeto, né? O que é que vai ser submetido. Talvez a questão da cidade, né? Deixar a cidade. Isso, a questão, né? Isso. Fica talvez uma referência ao que vem antes, né? Bom, aí agora vamos para a próxima, né? Tauta de epistastai cre rotianan que esti polemei. Compreendendo, né? É preciso compreender essas coisas. Que é preciso guerrear. Rotianan que esti polemei. Kai rotien ecton megiston kindynon e que é dos maiores perigos, kai polei, kai idiotei, megistai timai, merigignotai, né? Tanto a cidade e o indivíduo, né? Para a cidade, para o indivíduo, resultarão enormes honras, né? Uma coisa assim, né? Dos maiores perigos, e que dos maiores perigos resultarão para as cidades maiores honras, né? Esse perigignon ele está pedindo para traduzir como resultam, né? Resultam, né? Maiores honras, né? Megistai timai. Roimen pateres humon tus de barbaros apeosanto
os pais de vocês, né, que assim, repeliram, né, os bárbaros e e a a peor santo kai es ten nun dynamin proegagon ten polen. E esse aqui na força agora e agora a força militar, né, assim, esse proegagon, como é que vocês traduziram? Eu traduzi como conduziram a cidade ao seu poderio de agora. Pode ser. Poderio atual. Poderio de agora, né? A força militar de agora, né? Hymas de ukreauton kakiontas gignestai. Vocês, né, não devem, né, não devem se tornar piores que eles, né? Uma coisa assim, né? Vocês não devem se tornar piores do que eles, do que os antepassados, do que os pais que enfrentaram, né, os persas. Bárbaros aqui é uma referência aos persas. Aí, alatus tectrus panti tropoi aminestai, mais, né? Mais aqui, mais defendermos-nos dos inimigos, né? De toda maneira, né? Kaitos epigignomenos tempolen me elassona paradunai. E aí, os descendentes não devem entregar a cidade fazendo alguma coisa. Como é que vocês traduziram? Elassona. Como é que... Eu acho que é traduzir como menor, inferior. Inferior? E aí como é que ficou a expressão? Os descendentes, a cidade... E aos seus descendentes, uma cidade não menor transmitir, não inferior transmitir. Uma cidade não inferior transmitir, né? Paradunai se traduziu como transmitir. Não inferior em poder, né? Assim, né? Então, assim, Então, aqui ele botou assim, pass on, né? No inglês. Então, para não deve passar a cidade para os seus descendentes, né? Com menos poder. Com menos, de uma maneira inferior, né? Elassona. Alguma dúvida, gente? Não é tão simples a expressão. Mas alguém tentou de uma maneira diferente, mais clara? Eu procurei no dicionário, eu achei elassomar. E traduzido ficou redução de valor, perda, prejuízo, desvio. Então você poderia botar assim com prejuízo, né? Não, tá. Você poderia botar assim, né? Não é. Então assim, ele está dizendo assim, né? Que é preciso, né?
é preciso não se tornar pior do que do que eles, né? Que é os pais, os antepassados, mas devemos lutar, nos defender contra os inimigos de toda maneira e não entregar, não passar para os nossos descendentes, os entes, né, a cidade, de uma maneira inferior, né? Elassona. Aí aqui, continuando aqui, tem mais um finalzinho. Tá 4 minutos, acho que dá para a gente terminar o texto. Romenun Pericles Toyalta Eipen. Então, o Péricles, né, falando dessa maneira, Roide Atenaioi Nomisantes Auton Arista Parainei. Então, os atenienses, né, pensando que ele considerando que ele Parainei, como é que vocês botaram Parainei? Que o Arista é melhor, de uma maneira melhor, que ele, de uma maneira melhor, excelente, Parainei. O que é o Parainei? Aí, professor, eu fiquei na dúvida, porque Parainei está no infinitivo, né? Eu encontrei isso de aconselhar, né? Mas aí eu acabei traduzindo como sendo... porque o arista está no plural, né? Mas é porque ele pode ser de uma forma adverbial, né? Tipo, melhor, né? Excelentemente, né? Então, eu coloquei assim, e os atenienses, considerando os dele, os melhores aconselhamentos. Pode ser, boa. Considerando que ele aconselhava bem, aconselhava melhor, né? Porque tiveram vários discursos, né? Mas o Péricles, aqui o discurso do Péricles ganha, né? Epsephisanto ha ekelewe. Votaram, né? Acho que aqui votaram mesmo, né? O voto secreto. Votaram, acho que nas coisas que ele mandou, né? Assim, nas coisas que ele mandou. No que ele mandou, né? Talvez. Aí, kaitos, lakedaimonios, apecrinanto, catapanta, ros, efrasen. E responderam, né, os lacedemônios, né, de acordo com tudo que ele disse, que ele discursou, né? Roi de presbes, apecoresan, epoico, kai uketi, hysteron, e presbeuonto. Aí aqui, os embaixadores, né? A Pecoresan foi assim, partiram. Eu traduzi como voltaram, né, para casa. Melhor, voltaram, né? Retornaram, né, para casa e não mais Hysteron. Não mais enviaram, né? Hã? E depois não mais enviaram. Não, isso aí eu sei, mas o Hysteron, como é que você traz o Hysteron? Eu traduzi como depois. Ah, depois. E depois não mais enviaram, né, embaixadores, não embaixaram mais, né? Porque o verbo aqui é tipo embaixar, né? Ou enviar embaixadores, né? Uma coisa assim, né? E depois não mais enviaram embaixadores, né? Alguma dúvida, gente? Aí aqui nessa parte, aquela primeira parte falava muito do subjuntivo. Essa segunda parte vai falar do subjuntivo dos verbos em mi, como eimi, eime, didomi. É interessante que mostra o iosi, né? Apareceu no texto, o iosi, né? Você pode descer um pouquinho? Então é uma coisa que você tem que estudar, né?
o subjuntivo dos verbos em mi, como ei, mi, o ei-me, né? O dido-me. Aí, o que mais que ele dá? O tite-me também, né? O riste-me. A gente viu isso aqui lá nos capítulos durante o curso intermediário. Decne-me, esses verbos, né? Rie-me. Então, uns verbos que, na verdade, é uma gramática avançada, mas agora a gente está vendo o subjuntivo, né? Aí, que mais que ele dá aqui? Ele tem um texto falando sobre, também adaptado do Tucídides. Professor, esse exercício aí do ETA, o senhor sabe dizer quais são esses verbos que ele quer que a gente coloque nas tabelas? ETA? Eu tô... o anterior aí. Tem umas tabelas aí do livro 2 e do exercício 11. Do Y, né? Y, exato. Ele quer que a gente dê as formas subjuntivas de todos os verbos completados até aí, né? Esse livro 2. Isso. Aí eu tenho que ir olhando para trás para ver quais são esses verbos que ele quer, né? Não, mas como é que você fez? Você fez o aorista subjuntivo? Não, é porque aquele outro exercício do texto anterior, do texto alfa, era os verbos do livro 1, né? Isso. E esse aí ele está pedindo os verbos do livro 2 e do exercício do livro 1, que ele quis excluir do outro, né? Não, mas aí, como tem poucos capítulos, né? Eu não me preparei agora para dizer se ele... Mas provavelmente, se tiver mais algum verbo, são verbos em mi. Né? Ele deve ter dado mais algum verbos em mi. Mas você tem que conseguir ler o 17, 18, 19 e o 20. Esses 4. Para ver se ele pede mais verbos. São todos aqueles anteriormente, né? Porque eu acho que, na verdade, ele dizia para não fazer o do exercício 11 teta. Aí eu acho que o do 11 teta era só alguns que eu não coloquei naqueles que eu falei antes, né? Ele teria que ver quais são os verbos que ele apresenta. O do 11 teta, dá uma olhadinha, pelo que eu vi, é o Ercomai, Eimi e o Helton. Uhum. Então, são esses aí agora. Tem que ver quais são os que ele pede para fazer na tabela no 17, no 18, no 19 e no 20. Livro, né? Isso, do livro 2. Aí eu não me preparei antes para poder lhe dizer. Mas se você esperar um pouquinho durante a semana, eu lhe digo. Você já fez um trabalho muito grande fazendo, né, as primeiras tabelas. Provavelmente, se você deixou espaços em branco nas tabelas que você fez, como é que você fez? Foi, eu tinha feito manuscrito, né? Aí tinha ficado uns em branco, aí eu preenchi. O que deu mais trabalho foi digitar, né? Sim, com certeza. Mas aí isso aqui no presencial a gente fazia manuscrito e preenchendo no livro, né? A gente batia mesmo várias cópias daquela folha, né, lá do inglês e fazia manuscrito mesmo e entregava para o professor como tarefa, né? Mas aqui no online, né, eu nem cobrava porque às vezes dá muito trabalho digitar. Mas agora que a gente está no avançado, se vocês puderem fazer, eu agradeço muito o esforço de vocês fazerem. Que é um estudo bem hardcore, né? Da questão, né, da conjugação verbal. Deixa eu... depois aqui da aula, eu vou conferir quais são os verbos que ele está dando lá no 17, 18, 19 e 20, para poder passar para você. Aí, o que mais aqui? Tá falando, aqui tinha nesse capítulo tinha
um trechozinho do Solon para ler. Talvez na próxima aula eu vou ler o trecho do Solon e o trecho do Novo Testamento, falando do Nicodemos visitando Jesus. E aí a gente, antes de começar o 22, para não ficar estendendo muito a aula, né? Deixa eu ver aqui então eu agradeço pela presença de vocês. Depois da aula eu tento dar uma olhadinha em quais são os verbos que precisam ser feitos, né? Ok, obrigado, pessoal. Tchau, gente. Paz aí para vocês. Bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, gente. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau.